estar aqui com você. Esse momento foi uma decisão. Enquanto eu tiver vida, saúde, todos os domingos você vai receber uma mensagem de sabedoria e de fé. Fé é a certeza daquilo que você espera que já aconteceu. Você só ainda não vê, mas já aconteceu. Fé é a certeza que eu sou vencedor, que eu já consegui. Só que fé sem obras, ela é morta. O que significa isso? Eu tenho fé. Então, se eu tenho fé que eu consegui comprar a minha casa, eu tenho que agir. Como que eu vou comprar a minha casa? Por algumas vezes na minha vida, isso há muito tempo atrás, eu tinha uma ideia que fé, eu tinha que crer em Deus e que Deus ia me dar aquilo, ia cair do céu. Não. Deus faz a parte dele, mas 50% é a sua parte, é a minha parte. Eu tenho fé que eu vou conquistar, mas eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que tomar as atitudes que eu tenho que tomar para conseguir aquilo. Mas a mensagem de hoje é sobre o que eu estou semeando, a semeadura. A mensagem de hoje é refletir sobre o meu dia de hoje, nesse momento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que esse domingo seja muito próspero, seja muito abençoado na sua vida, na sua casa, na sua família, e que a semana que entra seja assim uma semana de grandes vitórias. Eu declaro e profetizo isso na sua vida. Mas para que eu possa ter uma semana de vitórias, para que eu possa ter uma semana abençoada, o que eu plantei? Como eu plantei? O que eu semeei ontem, uma hora atrás, uma semana atrás, 3 meses atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás? Semear. O que eu estou semeando? Eu estou semeando com conhecimento e entendimento ou estou semeando pela ignorância? E a ignorância é a falta de conhecimento. E, mais uma vez, eu repito, o conhecimento que eu falo não é o conhecimento do diploma que você tem. É muito mais do que isso, transcende, ultrapassa. Vamos pegar um exemplo. Eu resolvi abrir uma empresa, então eu semeei, então vou agir com a fé. O que você está semeando para que a sua empresa seja próspera, para que a sua empresa possa crescer? Então eu tenho que semear a abertura dessa empresa com sabedoria, com entendimento, porque é justamente essa sabedoria que traz o conhecimento, o entendimento que vai gerar resultados. O que eu semeio agora, os resultados virão. Depende do que eu estou semeando, pode levar um dia, é raro, né? Mas se eu dar um abraço hoje em alguém, é uma semeadora. Eu abracei alguém. Daqui a 2 minutos eu posso receber o abraço de alguém. Eu posso receber um sorriso de alguém. Se eu conforto uma pessoa, eu estou semeando o amor, a paz, a gratidão sobre a minha vida. Entenda isso. Se eu estou semeando palavras de crescimento na vida do outro, eu estou semeando o meu crescimento na minha vida. Se eu estou semeando a partir de um curso, a partir de uma estrutura para que eu possa construir uma empresa próspera, eu vou colher esses frutos. Os resultados são diferentes. Tempos atrás, quando eu resolvi abrir a minha empresa, eu semeei a empresa cresceu, mas eu não semeei de forma certa. O que significa isso? Teve um momento que quando eu fui trabalhar uma planilha de custos, eu observei que o valor que era cobrado, eu estava em prejuízo há anos, porque eu não tive uma sabedoria, um conhecimento específico, então eu semeei a forma errada, então eu semeei o prejuízo. E esse prejuízo trouxe vários problemas na minha vida, pessoal e profissional. Eu tenho que reconhecer isso. Então, quando você reconhece algo na sua vida, se você está semeando correto ou se você está semeando errado, quando você vê que você está semeando errado, você tem a oportunidade de consertar. Mas não se esqueça, você vai colher o que você semeou errado. Lei da semeadora. O que você está semeando? Onde você está semeando? Com quem você está semeando? A palavra de hoje sobre a semeadora, a parábola do semeador. Essa parábola em Mateus 13, vou ler para você. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago
da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. Uma das coisas que eu comecei a aprender, e foi muito interessante, e isso eu dou mérito ao Thiago Brunet, que foi com ele que eu aprendi isso. Quando a gente lê a Bíblia, vamos ler, interpretar, mas meditar. Meditar é você imaginar. Então imagine Jesus sentado numa beira de um lago, na beira do lago da Galileia, ensinando. Então eu já imagino essa cena, eu pinto esse quadro na minha mente, aí eu vou alicerçando a palavra. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. E Jesus disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas. E elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Hoje eu tenho 47 anos de idade. Eu já escutei essa mensagem há 40 anos, que eu lembro. Todo ano, eu já escutei várias vezes, inúmeras vezes. Eu consegui entender essa palavra, essa direção, esse ensinamento, justamente quando eu decidi, eu quero ter o meu crescimento espiritual. Eu quero ter o meu crescimento como ser humano. E quando eu comecei a ler, que também eu estou num outro estudo de Mateus, atualmente eu estou estudando Gênesis, Mateus e Provérbios. Eu comecei a entender muita coisa da minha vida. Veja, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Aqui, nessa parte, você vai semeando sem saber onde está caindo. Você jogou uma semente. O que é essa semente? Aqui eu imaginei a semente de uma planta, de uma árvore, mas vamos traduzir para a sua vida, para a minha vida real. Às vezes você contrata uma pessoa e essa pessoa suga o teu financeiro, mas não te dá o resultado. Isso é um tipo de semeadora. Com quem você está semeando? Com quem você está lidando com fornecedores? Mas Anderson, eu tenho que ser cristão? Não. Tem pessoas que não têm fé nenhuma, não acreditam em Deus de jeito nenhum, mas cumpre esse princípio, cumpre esse ensinamento, sem nunca ter lido a palavra, porque ele aprendeu a semear. Que bom! Por isso que eu falo, independe de fé. Eu tenho a minha fé, eu creio muito em Deus e eu glorifico a Deus por eu estar aqui nesse momento. Porque é tudo por Ele e para Ele. É uma decisão minha. Porque eu sou isso. Eu acredito, eu creio com todas as minhas forças que eu estou aqui nesse momento pela graça e misericórdia de Deus sobre a minha vida. Porque eu sei da minha história. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou. E quando essas plantas se queimaram, outras secaram porque não tinham raízes. O que significa isso? O lugar que eu estruturei, o lugar que eu frequentava, as mesas que eu já sentei, algumas mesas na verdade, não são todas, tá? Algumas mesas, eu não tinha frutos ali. Então eu joguei minha semente ali, logo morreu, porque não tinha uma alicerce, não era uma terra funda, não era uma terra frutífera para que eu pudesse crescer. Aí nós temos a questão da expulsão do lugar, nós temos as situações que acontecem na nossa vida, a gente não entende o porquê, vai entender daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nossa, aconteceu aquilo para que eu pudesse chegar aqui hoje. É quando eu olho a minha vida que eu vejo tudo isso. Como eu cheguei até aqui? E por que eu estou aqui? Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100. Mas vamos colocar a questão que eu joguei sementes
onde tinham espinhos. Então, eu posso refletir isso aqui com que algumas pessoas que eu andava, alguns lugares que eu andava, o que eu falava, é um tipo de semeadura. É isso que a gente tem que acordar para a vida. Aí hoje, por exemplo, eu já frequentei igrejas. Hoje eu frequento a minha igreja, sim, a que eu vou. Mas não tem nada a ver com religião, com placa de igreja. Não tem nada a ver. A minha mensagem é uma mensagem de sabedoria e de fé. E eu declaro sobre a tua vida que a partir de hoje você vai ter conhecimento e sabedoria para dirigir a tua vida, para que você possa crescer. Mas quando eu pego a minha semente, quando eu peguei aquela semente, eu plantei numa terra fértil, as coisas começaram a crescer, as coisas começaram a melhorar, as coisas começaram a ter resultados, e resultados sólidos. Só que para eu chegar nesse resultado hoje, eu vou olhar para o meu tempo atrás, que é recente, que muita coisa aconteceu. E se eu olhar para 17 anos atrás, por exemplo, quando eu quebrei com a empresa, cheguei no fundo do poço, entrei numa depressão, mas eu me levantei, eu me ergui, paguei todo mundo. E quando eu acordei tempos atrás, eu observei que eu estava repetindo padrões. E quando eu comecei a rever esses padrões, foi quando eu comecei a semear de forma correta. Só que quando eu comecei a semear de forma correta, claro, tudo acontece. Porque eu estava plantando, eu tinha plantado. No que eu tinha plantado, eu colhi. E quando eu comecei a plantar em terra fértil, as coisas vão começar a resolver sim. Isso foi a minha fé. Isso é a minha fé. Qual é a sua fé? O que você plantou ontem? O que você plantou 10 anos atrás? Você consegue lembrar o que você plantou há 10 anos atrás? O que você plantou 10 anos atrás? 15 anos atrás? O que você plantou um mês atrás? Lembre-se, a colheita vai ser certa. Você não queira plantar banana e querer colher melancia. Se você plantou banana, você vai colher banana. E se você plantou banana nanica, você vai colher banana nanica. Por mais que você tenha fé, por mais que você tenha essa fé em Deus, por mais que você acredite que você vai colher banana ouro, não, você vai colher banana nanica. Se você maltratava pessoas, você vai colher também resultados negativos. Eu tinha uma desculpa na minha vida, que assim, eu tenho uma mentalidade forte, eu tenho um poder de decisão forte, só que eu maltratava pessoas. Eu maltratei muita gente, sim. E nesse processo é o que realmente faz um divisor de águas. E a partir de agora é uma decisão sua, é com você. O que de fato você decide a partir de agora? Você quer semear numa terra boa ou você quer continuar semeando ainda onde não dá para ter raízes, não dá para colher bons frutos? E veja, mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, na base de 60, na base de 30 grãos por um. Imagine você plantar 1 e colher 100. É uma decisão sua. O poder da decisão, o poder dessa colheita está em suas mãos, a partir do que você está semeando. Como você está semeando? Hoje, eu posso te falar com tranquilidade. Hoje eu sei o que eu estou semeando de fato, mas eu colhi muita coisa que eu plantei no meu passado. Por falta de sabedoria, por falta de aceitar uma disciplina de repreensão, por falta de de não aceitar um conselho. Mas hoje eu sei onde estou semeando. Eu sei o porquê eu estou semeando. Eu sei o como eu estou semeando. Porque eu sei que daqui a algum tempo eu sei exatamente o fruto que eu vou colher. E você? Se você olhar para a tua vida hoje, no dia de hoje, agora, o que você plantou há 1 hora atrás, você sabe o que você vai colher daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, daqui a 6 meses, daqui a 10 anos? É uma decisão sua. E hoje eu declaro mesmo na tua vida que a partir de hoje você vai tomar a decisão certa. Você vai
plantar, você vai semear em terra boa, porque hoje você tem a oportunidade de tomar essa decisão e é você que tem que tomar. E eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que a partir de hoje a tua decisão é semear em terra boa e vai colher 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. É uma decisão sua, mas eu declaro sobre a tua vida isso. Eu profetizo sobre a tua vida. Por muito tempo, às vezes eu assisti alguns vídeos, eu comecei a buscar mesmo o meu crescimento espiritual. E às vezes eu recebia aquele vídeo e às vezes eu recebia essa declaração profética sobre a vida, uma declaração. Às vezes eu questionava mentalmente, tá? Nossa, mas é um vídeo. Eu vou dar um testemunho aqui. Foi através de um vídeo desse que eu acordei para a vida e comecei a enxergar o que eu estava fazendo de errado. Por isso que sempre eu estou falando o nome de uma pessoa, Thiago Brunet, porque foi o vídeo dele, em uma palavra de sabedoria, que eu acordei e comecei a buscar o meu crescimento espiritual, o meu crescimento profissional, o meu crescimento empresarial e principalmente o meu crescimento espiritual. E eu entendi o poder da palavra. Eu entendi que quando nós temos esses resultados, eu não posso me calar, eu não posso simplesmente só pegar para mim. Você está assistindo esse vídeo de forma gratuita e eu já disse em alguns vídeos anteriores que enquanto eu tiver vida aqui, eu vou deixar uma mensagem todos os domingos. E durante a semana eu dou uma aula sobre algum tema. Foi quando eu comecei a entender que quando eu semeio na minha vida, eu comecei a semear na minha vida palavras que me fazem crescer, que me edifiquem, porque é assim que eu vou conseguir dar amor, levar amor. Isso está dentro de mim. Eu fiz um resgate realmente da minha vida. Eu comecei a olhar para a minha vida desde os 6 anos de idade. E eu comecei a fatiar a minha vida assim. O que aconteceu na minha vida dos 6 anos aos 12? O que aconteceu de ruim? O que aconteceu de bom? Dos 13 aos 17, dos 18 aos 28. Então ali eu fui observando coisas erradas que eu fiz. O que são coisas erradas? Foi plantios errados em terra errada. Hoje eu planto no melhor. Porque eu sei que eu quero ter uma colheita 100 por 1. Eu quero ter uma colheita 100 por 1. E você? É justamente isso que eu creio. Essa é a minha fé. Por isso eu estou aqui hoje. É um livro, mas eu estou aprendendo todos os dias com esse livro hoje. E quando eu leio baseado na minha fé, mas hoje eu leio de forma técnica e estratégica para que eu possa, de fato, aprender e trazer a mensagem para você. Porque eu também entendi que muitas pessoas vão à igreja, vão às suas religiões e ainda sofrem, perecem por falta de conhecimento, perecem porque não querem ler, perecem por falta de interpretação de texto, perecem porque não querem abrir os seus olhos, porque quando nós abrimos os nossos olhos, nós vamos entender muita coisa. Eu vou olhar para mim mesmo e eu vou bater de frente com as feridas abertas do meu passado que estão na minha alma. E nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Corpo, eu tenho que cuidar do meu corpo na academia. Eu tenho que cuidar da minha alma, que são o centro das emoções, do meu intelecto. E o meu espírito é a minha conexão com Deus. Como dito em antropologia, como antropólogo também, o que é religião? É religar-se a Deus. É uma conexão com o divino, com o sagrado. E a minha fé está em Deus. É entender isso. Certa vez uma pessoa disse assim para mim: o que eu tenho medo, Anderson, é que você não tem autoridade espiritual. Naquele momento, eu disse: Deus, eu não aceito essa palavra na minha vida. Porque autoridade espiritual é uma construção. Eu estou estudando, eu quero manter o segmento dos mandamentos. Eu quero ter sabedoria espiritual, eu quero ter conhecimento espiritual, eu quero ter discernimento espiritual. Não deixe ninguém falar para você quem você deve ser. Sou eu que decido sobre mim. Só que eu vou buscar, eu estou buscando. Então, eu não li essa palavra agora. Eu venho estudando. Porque para que eu possa chegar aqui nesse momento com você e dar esse direcionamento,
a partir das minhas experiências de vida, o que de fato eu aprendi, o que essa palavra me fez. Então eu aprendi que durante 30 anos eu plantei em terra errada. Eu plantei com pessoas erradas. Só que quando eu falo que essas pessoas foram erradas, que eu plantei com pessoas erradas, não significa que essas pessoas são ruins. Não é isso. Não era o momento para eu estar com as pessoas. E aquela semente específica não era para ser plantada com aquela pessoa. É esse entendimento quando a gente tem discernimento. E hoje eu clamo a Deus todos os dias. Senhor, eu clamo por sabedoria, discernimento, dom da palavra, do entendimento. Porque eu só posso estar aqui com você, de fato, se eu tenho realmente Deus e se realmente eu creio nisso daqui. Eu creio. Essa é a minha fé. É igual, por exemplo, quando a gente escuta assim, nossa, aquela pessoa é do mundo. Nós vivemos no mundo. Todos nós somos do mundo. Agora, o que é esse ser do mundo? Eu vou viver no mundo. Agora, eu nem sempre vou fazer o que as pessoas estão fazendo. Porque hoje eu tenho discernimento que se eu fizer aquilo, ou seja, plantar aquela semente, eu vou colher coisas ruins. Mas se eu decidir em andar com aquela pessoa, plantar aquela semente em terra fértil, eu vou colher. Eu vou semear 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. É uma decisão sua. Quem você decide ser hoje? O que você quer plantar a partir de agora? Te convido, põe a mão no teu coração, feche os teus olhos. Senhor Deus, Pai amado, todo-poderoso, o Senhor é o nosso Deus, nossa paz, nossa alegria, Pai. Que a sabedoria e o discernimento, Pai, toque no coração de todos nós. Toque no coração da pessoa que está aqui nos assistindo, de todos da sua casa, da sua família, Pai. Que o Senhor possa entregar sabedoria e discernimento, para que as decisões possam ser tomadas de forma assertiva, dependente da fé, Pai. Eu declaro sobre a vida dessas pessoas paz e prosperidade. E eu quero te agradecer por esse momento aqui, por esse momento de levar a sabedoria, a mensagem de sabedoria, Pai. Porque o povo perece por falta de conhecimento. Eu declaro sobre a tua vida paz, prosperidade e que Deus possa tocar no teu coração. Se você está precisando de uma semente de saúde, eu declaro sobre a tua vida agora que essa semente de saúde está plantada na sua casa, na sua vida, na sua família. Você precisa de uma semente para a sua área financeira? Eu estou declarando neste momento que a semente já está plantada na sua casa, na sua vida, na sua área financeira e você vai colher bons frutos. É isso que eu creio. Essa é a minha fé. Que Deus te abençoe. Um bom domingo, paz e prosperidade e uma semana abençoada. Até o próximo domingo. Amém.